Olá, conversaremos agora sobre a gravação de aulas com auxílio do PowerPoint. Meu nome é Bruni, meu e-mail albruni@gmail.com. Eu entendo que é um recurso extremamente simples, mas bastante útil, já que pouca tecnologia é necessária e com isso nós conseguimos de forma simples gerar vídeos com conteúdos que queiram ser trabalhados em sala de aula. E aí, numa análise de vantagens e desvantagens, eu entendo exatamente isso. Existe uma característica bem marcante da simplicidade das ferramentas que eu já usei, essa é com certeza a mais simples, mas existem alguns contrapontos. Por exemplo, a inexistência da captura nessa sistemática que eu uso da imagem do professor, mas que eu não vejo como um problema. Mas existe sim aí uma geração muito demorada do arquivo MP4. No momento que os slides são narrados, esse formato de arquivo do PowerPoint precisa ser convertido em um formato MP4 e isso demora um bocado. Quando vamos então partir para uma visão geral do que essa sistemática se propõe, ela é uma sistemática bastante simples, construída a partir de slides elaborados para a transmissão do conteúdo desejado. Então, a partir do momento que eu tenho um conjunto de slides com o objetivo de transmitir um determinado conteúdo e que eu planejaria seu uso, por exemplo, numa aula presencial, eu posso adicionar a esses slides, quer dizer, em formato .pptx, um conjunto de animações e narrações. No primeiro momento, eu animo o conteúdo que eu quero apresentar para poder deixar essa apresentação de conteúdo cadenciada com as falas, quer dizer, a minha apresentação aí em áudio do que eu desejo. E eu vou fazendo isso para cada um dos diferentes slides que eu possua. No momento que eu consigo elaborar esse conjunto de animações depois de narrações, aí eu posso fazer a conversão de tudo isso em um arquivo de vídeo em formato .mp4. E uma vez que esse arquivo de vídeo tenha sido convertido, e aí eu volto a ressaltar, esse processo de conversão é bastante demorado, para mim é a maior desvantagem aí o uso desse recurso. Geralmente eu coloco no YouTube à disposição dos alunos. Por que eu prefiro colocar no YouTube? Porque a facilidade de visualização é muito maior pelo YouTube do que, por exemplo, se eu disponibilizasse o arquivo, ele tivesse que fazer um download para a partir daí assistir. E no YouTube ele pode começar quando quiser, parar quando quiser, programar para assistir depois, então assim existe uma facilidade muito grande. Para colocar no YouTube é preciso ter uma conta no YouTube. A colocação desse arquivo no YouTube não é aqui apresentado, mas depois eu posso gravar uma outra conversa explicando como é que eu faço para disponibilizar o arquivo no YouTube. Do conteúdo vai ser acessado com o smartphone. E aí a figura do Mister Magoo, lembrando, né, que a tela do smartphone é de dimensões reduzidas, daí a gente tem que sempre tomar cuidado com a dimensão do que vai ser exibido. Então, de um modo geral, letras, quer dizer, fontes de corpo grande, precisam ser apresentados, bem como imagens com o maior tamanho possível. E um outro ponto também importante faz referência à qualidade do áudio. Esse aí seria então o único aparato tecnológico adicional em relação a um computador simples que eu entendo que o professor precisaria ter, que seria um microfone aí de headset, quer dizer, algum microfone que capture melhor o áudio. De um modo geral, a experiência com áudio gravado a partir das placas de notebook, ela não é positiva, ela deixa o áudio muito baixo e aí dispor de algum microfone, que eventualmente pode até ser o próprio microfone do celular, quer dizer, alguma ferramenta simples, mas que permitam a captura mais precisa do áudio, já que ofertar o áudio de boa qualidade é bastante importante para que o conjunto aí das apresentações seja bem assimilado.
O que fazer então? Bom, primeiro, planejar aulas, né, que permitam gerar vídeos curtos. Eu recomendo em até 15 minutos, mas se de repente alguém entender que 15 é muito longo, querer desejar até 5, eu acho ótimo, quer dizer, em linhas gerais, quanto menor a duração, eu acho que melhor, nem que para isso seja necessário gravar um conjunto de vídeos para uma determinada aula ou exposição. Eu entendo também que esses vídeos precisam ser muito bem articulados com os outros conteúdos associados à aula, eventualmente outros vídeos do YouTube que explorem situações reais ou conteúdos associados à aula. Textos, exercícios e avaliações. Não é o objetivo dessa apresentação discutir exatamente o que eu faço no conjunto das minhas aulas, mas sempre essa apresentação em vídeo ela está articulada com um texto, com exercícios de aprendizagem e atividades avaliativas. Então, de um modo geral, cada aula possui uma atividade avaliativa. Essas atividades podem ser bem simples, checagem de leitura, ou um pouco mais elaboradas, envolvendo todo o conteúdo de um bloco de assuntos, aí, com questões que exploram uma densidade maior da aprendizagem aí, registrada pelo aluno. E nesse contexto, aí eu entendo, né? Usar fontes simples, quer dizer, quanto mais simples, menos poluída, melhor, como por exemplo uma fonte Tarroma, e corpo grande, quer dizer, tamanho de fonte grande, né? Então planejar, se for usar texto, quer dizer, no máximo aí 5 ou 6 linhas de texto por slide, quer dizer, de forma a permitir uma visualização muito fácil para quem vai fazer o acompanhamento de tudo isso pelo smartphone. De passos que iniciam com a elaboração dos slides e finalizam com a colocação, a disponibilização do vídeo no YouTube. O primeiro passo ele começa com a organização dos slides que serão usados. Então, por exemplo, eu pensaria sempre em ter um slide de abertura, onde estaria lá o macro conteúdo, o micro conteúdo e a autoria e uma forma de contato com o autor. Geralmente eu coloco o meu e-mail. Tradicionalmente, esse mesmo slide de abertura eu coloco como slide de fechamento. Quer dizer, eu abro com o mesmo slide, fecho com o mesmo slide. Por quê? Porque eu entendo que isso é muito simples e eu amarro, na verdade, o que é que foi planejado. Quando essa apresentação ela dispõe de mais que um objetivo, então logo após a abertura eu recomendo colocar quais são os objetivos da apresentação. Então, se esses objetivos existe um conjunto, então eu coloco como penúltimo slide os objetivos, quer dizer, asseguro que cada um dos objetivos planejados para a aula foram alcançados e por fim eu faço o fechamento. Depois, referências. Geralmente eu não coloco no vídeo as referências, mas sim no planejamento das aulas, mas se desejar colocar, eu entendo importante. A partir daí, conteúdo e encaminhamento. Então, uma vez feito o conteúdo, quer dizer, o que é que seria recomendável? Eventualmente eu faço isso no próprio vídeo ou é, dos últimos conteúdos preparados, eu prefiro deixar isso na programação das atividades da aula, onde uma das atividades da aula é o vídeo. Eu acho que com isso aí eu dou uma flexibilidade maior para de que forma eu vou usar aquele vídeo, em que contexto, e eventualmente um vídeo ele pode ser utilizado em mais de um contexto, e aí de um modo geral eu prefiro deixar os encaminhamentos posteriores em relação ao vídeo no arquivo à parte, não incorporado no vídeo. Diferentes animações aí para cada um dos recursos que tem no meu slide. Eu posso ter recursos de entrada, posso ter recursos de ênfase, posso ter recursos também de saída, onde eu apresento tudo, depois vou eliminando o que eu não quero. Investir algum tempo para reconhecer essas possibilidades eu acho muito importante, porque permite cadenciar a apresentação do elemento no vídeo com a fala. Então, nesse caso, esse pacote de conteúdo que está aqui apresentado, eu poderia ir apresentando em pequenos pedaços. Poderia abrir com frame, quer dizer, com fundo. A partir daí eu poderia ir discutindo
elemento por elemento. E à medida que cada elemento desse vai sendo incorporado, eu posso dialogar com o aluno sobre qual a razão dessa apresentação cadenciada, onde eu posso sincronizar com a fala. Então eu posso discutir elemento a elemento, por fim fazer um fechamento. Então como é que eu faço isso? Por meio da animação. Essa animação ela precisa ser feita antes da narração, que uma vez que nós tenhamos colocado o PowerPoint em formato de narração, eu apenas vou poder acrescentar áudios. Áudios e, como vocês estão vendo, eu também gosto de fazer rabiscos na tela. Eu também posso colocar essas marcações aí, que existem diferentes possibilidades no PowerPoint, e geralmente eu uso aí essa marcação de lápis vermelho. Uma vez que os slides estejam prontos e animados, eu posso fazer a narração. Para fazer a narração, geralmente algumas recomendações eu costumo dar. Primeiro, de sempre tentar contar até 3 antes de iniciar cada narração. O PowerPoint tem um pequeno delay entre o momento que eu mando gravar e o momento que ele efetivamente inicia a gravação. Daí contar até 3 eu acho muito importante. E nós não podemos estar falando na transição entre slides. Logo, você precisa encerrar completamente a narração de um slide antes de partir para outro. E aí sempre a sugestão de contar até 3 antes de iniciar a narração de um novo slide. Como é que eu posso fazer isso no PowerPoint? Lá, no menu Apresentação de Slides, existe a opção de você, então, nesse menu, acionar gravação de apresentação de slides. Quando eu aciono, ele aí pergunta o que é que você quer fazer. Então, eu quero, nesse caso, que ele grave tempos de slides e animação, narração, tinta e apontador, e clico em iniciar. No momento que eu inicio a gravação, ele vai apresentar os slides como se eu estivesse apresentando eles numa sala de aula, mas a partir daí ele irá abrir uma caixa que registra, na verdade, os tempos de gravação total e de gravação de cada slide. Então, nesse caso daqui, a gravação do slide e aqui a gravação total, permitindo, por exemplo, que eu pause e retome a gravação, ou que eu vá continuadamente gravando. Então, toda a narração que eu fizer vai ser incorporado, sendo que o PowerPoint incorpora cada seção do arquivo de áudio em slides independentes. Por isso, a importância de planejar gravar cada slide separadamente. E na narração, então o que é que eu faço para corrigir? Então, essa eu entendo que é também uma grande vantagem dessa metodologia. Ora, considere que esse é um slide. Esse slide foi animado por mim antes e agora eu incorporei arquivo em áudio. E aí eu descobri que eventualmente tem um erro nessa gravação e eu quero refazer isso. É muito simples. Então o que é que você vai fazer? Você vai lá no módulo de edição ou construção de slide, vai verificar que no canto inferior direito desse slide tem esse íconezinho de áudio. Então, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar esse ícone de áudio e simplesmente vai deletar ele. Então, no momento que eu deleto, eu apaguei aquela narração daquele slide específico. Todas as demais narrações que eu fiz continuarão lá. Então, uma vez que eu tenha deletado esse arquivo, eu posso continuar a minha gravação. Eu posso então gravar pelo slide atual, ou eu posso regravar esse slide específico, e feito isso, eu só tenho o trabalho associado à correção desse slide único. Então, se eu vejo isso aí no módulo de edição de slide, então nós podemos ver exatamente esse ícone ilustrado nesse canto. Então, no momento que eu deleto, eu apago a narração e posso refazer novamente. Se além da narração em áudio você usou esse recurso de marcar a caneta, não tem problema. Você também clica sobre esses recursos, deleta
e automaticamente você vai poder refazer a narração daquele slide específico sem perder o trabalho tido com outros slides. Uma vez que toda a narração tenha sido concluída, eu recomendo salvar, quer dizer, lá no menu principal do PowerPoint salvar. Você vai salvar, nesse caso, com um formato .ppt ou pptx, um formato do PowerPoint. Ao salvar, você salvou também suas animações e seus áudios. Se você mandar exibir no PowerPoint esse arquivo novamente, ele vai te dar a opção de exibir com áudio e animações ou simplesmente sem áudios e sem animações. Para disponibilizar para o aluno esse arquivo, aí eu sempre recomendo fazer um passo adicional, que seria, na verdade, converter em vídeo, em MP4, e depois disponibilizar no YouTube. E ao clicar em tipo de arquivo, aí você vai ter a opção de salvar no formato MP4, vídeo MPEG 4. Seleciono e mando salvar. Qual é o desafio desse processo? Para mim, esse processo consiste na maior desvantagem associada à geração de aulas em vídeo com PowerPoint, que é a demora. O processo é extremamente demorado. Geralmente eu planejo para fazer isso depois das minhas atividades, deixando o computador exclusivamente voltado para essa conversão. Uma vez então que a conversão tenha sido feita, aí de um modo geral, o último passo que eu recomendo é enviar esse arquivo para o YouTube. Por que que eu recomendo colocar no YouTube? Que é muito mais leve e fácil para o aluno acessar essa aula em vídeo, sem grandes complexidades, sem precisar fazer o download de um arquivo muito pesado. Com isso, vimos um recurso que eu tenho usado aí na gravação das minhas aulas, que é o uso do PowerPoint, quer dizer, sem grandes aparatos tecnológicos, para geração de aulas em vídeo. Qualquer necessidade de esclarecimento adicional, estou sempre às ordens, meu e-mail está aí, é lbrune@gmail.com. Sucesso!